Olá, aqui é a Paula Barros e hoje eu vou falar sobre Santa Dulce dos Pobres, de Mariana Godoy. Então, vem pra Nárnia. Gente, essa história é muito linda, maravilhosa. Independente de você ser católico ou não, você pode ler para seguir o exemplo dessa mulher de fé e de amor ao próximo, né? Que é o que a gente mais precisa nesse planeta, independente de você ser católico ou não, de você ser cristão ou não, é amar ao próximo. É para isso que a gente tá aqui, para viver, para ser amado e para amar. Então, assim, a irmã Dulce, que ela foi canonizada santa no ano passado, 2019, ela teve muitos motivos para ser canonizada santa pelo Papa Francisco. E a gente vendo a história de vida dela, a gente fica, nossa, que vergonha, o que eu faço pelas pessoas, o que eu faço para ajudar o próximo? A gente fica pensando nisso. Então ela nasceu em 1907, se não me engano, 1906, 1907, e com 13 anos, em 1920, ela já tinha pobre na porta dela, procurando, pedindo ajuda para ela, porque ela era o dom dela, ela queria ajudar os pobres, né? Mas não só fazia isso, ela gostava de jogar futebol, ela gostava de brincar, de boneca, ela adorava boneca, como toda criança. Inclusive, quando ela foi pro convento, ela levou a boneca dela. E aí a tia dela falou pra ela assim, mas você não pode só brincar, você tem que pensar nas pessoas. Então, ela levou, que o nome dela era Maria Rita, né, quando ela não era freira ainda. Então, ela levou a Maria Rita pra conhecer os pobres, conhecer os doentes. E aí, daí ela nunca mais parou de querer ajudar os pobres. Então, ela assim, tinha um pobre na rua, ela queria ajudar, e ela queria ser freira. O pai dela falou, não, primeiro você vai estudar. Quando você acabar de estudar, você vai ver se você vai querer ser ou não. Então, ela teve que esperar terminar, né, os estudos. E aí, quando ela tava com o diploma na mão, o pai dela, e aí, agora você vai querer continuar? Vai querer ser freira? Ela, sim, vou querer. Então, o pai dela, aí sim, apoiou. E aí, quando ela continuou a missão dela como freira, mesmo assim, ela não estava feliz de ficar só ali parada, rezando. Ela queria ajudar os pobres. Então, ela viu alguém na rua, ela queria ajudar. Teve um caso de um menininho que não tinha onde ficar, que estava doente, estava febril, e não tinha onde ela colocar o menino, já era noite. Ela foi tinha um lugar lá que tinha algumas casas abandonadas na Bahia, né, que ela morava na Bahia, numa cidadezinha. E, se não me engano, é Roma, a cidadezinha da Bahia que ela morava ali, Tororó, Roma, tudo próximo ali que ela viveu, Salvador. E aí ela pediu para um cara arrombar a porta de uma casa abandonada que tinha lá para colocar o menino lá dentro, que não tinha onde ele ficar, e tava frio, se não me engano, tava chovendo, e ela tinha que colocar o menino lá para ele não morrer. Então ela fez o cara arrombar a porta de uma casa abandonada para colocar esse menino lá. E ela foi colocando outro, e foi colocando outro. O dono da casa ficou muito bravo, chegou muito bravo, falou, como é que você faz isso? Isso aqui é uma invasão, é um imóvel, uma propriedade privada, como é que você invade a minha casa? E tanto ela fez, falou com o prefeito, falou com isso, e até o dono da casa começou a ajudar, começou a doar as coisas para ajudar a ajudar os pobres que estavam lá. Depois ela transferiu eles para um outro local, e também não podia ficar, e ela pediu lá para as irmãs colocarem esses pobres no galinheiro do quintal do convento. E aí desse galinheiro, gente, foi crescendo, surgiu entidade, surgiu hospital, surgiu orfanato, surgiu um monte de coisa ali. Assim, para resumir a história, que é muito grande aqui, ela foi que fundou o hospital referência da América Latina, um dos melhores hospitais referência da América Latina, que tem ajuda até internacional. Então, é um hospital que tem tudo lá e é tudo de graça, atendimento de graça até hoje. Então, ela lutou durante a vida dela, pedia mesmo, ela ia falar com o prefeito, ela ia falar com o governador, ela ia falar com o presidente, até com o Papa ela falou. Ela teve contato com a Madre Teresa de Calcutá, e, sabe, tudo pedindo ajuda para os pobres dela, pedindo ajuda para a entidade dela. Algumas pessoas que se envolveram no meio político com ela já se afastou, que ela não queria se envolver com a parte política. Então, assim, realmente uma santa. Eu que sou católica acredito, ela é uma santa. Você que não acredita em santos, ela é um exemplo. Então, antes de tudo, um exemplo. Para nós católicos, os santos são o quê? Exemplos para serem seguidos. Então, para mim, ela é um exemplo a ser seguido. Eu não faria metade do que ela fez, né? Então, assim, é um exemplo mesmo. Ela ia atrás, ela não tinha nojo, ela mexia nas feridas dos pobres, ela ia lá, tava com larva, tava fedendo, ela ia lá, dava banho, ela tirava as larvas, ela, sabe, limpava o doente, cuidava dele, arrumava remédio, arrumava tudo quanto era coisa para eles, no que eles precisassem.
Ela ia no orfanato visitar as crianças, os órfãos, ela ia lá, brincava com eles, levava brincadeira, jogava bola com eles. Então ela interagia, os idosos também, ela ajudava, ia nos asilos. Então assim, ela comandava tudo. Ela teve problema porque as madres superioras da entidade dela, do convento dela, não faziam esse tipo de coisa, né? Era mais oração, outras coisas. Então ela quase teve que sair do convento, né? Ela foi falar, não, você não pode mais usar o hábito. Então ela ficou muito triste, mas ela conseguiu falar com o bispo, né? Mesmo tendo esse dom diferenciado, ela não queria sair desse convento, ela não queria ir para outro tipo de convento, queria ficar nesse que ela entrou. E aí ela pediu ajuda e conseguiram, né, falar aos poucos, porque às vezes ela passava a noite fora cuidando deles, ela ia na rua, né? E isso não é uma coisa que uma freira se faça, de ir pra rua, ficar à noite, de madrugada com eles. Então, aí aos pouquinhos ela foi, né, conseguindo delegar algumas coisas para outras pessoas, para outros de confiança, e para não ficar, pelo menos à noite, não sair, para não perder o hábito dela. E ela conseguiu, né, esse hábito até o fim da vida dela. E ela morreu com mais de 70 anos e teve essa vida, assim, realmente um exemplo pra gente. Então foi assim, o primeiro livro que eu li esse ano, fiquei muito feliz, eu devorei esse livro em 2 dias, porque eu não consegui parar de ler. E assim, tem muita coisa interessante aqui também para vocês lerem, não só isso, eu fiz só um resuminho, apesar que o livro não é muito grande. A repórter Mariana Godoy, que ela trabalhava na Globo e agora está na Rede TV, e ela já trabalhou no SBT, na Rede Globo, e é uma repórter aí muito conceituada. E ela foi visitar lá a casa, visitar os hospitais, aqui tem algumas fotos. Ela foi falar com a família da irmã Dulce. E é uma história muito interessante, muito legal. E como eu nunca leio biografia, é muito difícil eu ler uma biografia, achei bem legal, né? É uma biografia da história da irmã Dulce, apesar de ter só um pouco do que ela fez aqui. Mas é muito interessante, eu fiquei encantada com a história dela. Então eu espero que vocês tenham gostado, que a gente pense realmente o que a gente está fazendo pelo próximo. A gente está ajudando alguém? Será que a gente está dando pelo menos o nosso ombro amigo para quem precisa? É muito interessante mesmo. E espero que vocês tenham gostado da resenha, que vocês leiam também o livro. E espero também conseguir ler mais biografias esse ano, que é difícil eu ler. E isso aí, dá um joinha, se inscreve no canal, curta, compartilhe, pra gente conseguir fazer mais resenhas. Então tá bom, muito obrigada, gente, até a próxima. Tchau!